Entre 1974 e 1987, na cidade de West Pittston, Pensilvânia, ocorreu um dos casos mais terríveis de casas assombradas nos Estados Unidos. O caso ganhou uma enorme atenção da mídia e os Warren foram chamados para resolver o problema. A família Smoo diz que entre esses anos sua casa foi habitada por um demônio, causando ruído e odores estranhos na residência. É alegado também que essa entidade estava abusando fisicamente dos membros da família. Ed e Lorraine Warren ficaram famosos por investigar fenômenos sobrenaturais baseados em alegações reais. E é exatamente isso que torna a saga tão instigante, o fato de se basear em relatos verídicos de assombração, com depoimentos de testemunhas, fitas gravadas e envolvimento da mídia e da igreja. No filme Invocação do Mal, O Último Ritual, os Warren enfrentam suposta presença demoníaca na casa da família Smoo, que teria sido atormentada por forças malignas durante mais de 15 anos. Assim como tantas outras investigações conduzidas por Ed e Lorraine, esta também foi alvo de comentários céticos, afirmando que a suposta força maligna não passava de uma farsa. Mesmo com as críticas, os Smoos lançaram um livro sobre o caso, O Assombrado, que posteriormente ganhou a adaptação de um filme para a TV. No entanto, o livro foi amplamente criticado por falta de evidências e narrativa inconsistente. Ficou curioso? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Antes de se tornar tema do capítulo final da franquia Invocação do Mal, o caso da família Smoo já havia ganhado notoriedade como um dos relatos mais assustadores investigados pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren. Nos anos 1980, os Smoo relataram episódios de intensa atividade paranormal em sua casa na cidade de West Pittston, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O filme Invocação do Mal, O Último Ritual, que estreia em setembro de 2025 no Brasil, leva para os cinemas essa história marcada por supostos encontros com espíritos e manifestações demoníacas. A saga promete levar às telonas um dos casos mais assustadores dos demonologistas, a assombração da família Smoo. Em agosto de 1973, Jack e Janet Smoo se mudaram para uma casa de 2 quarteirões na Shreve Street, localizada em West Pittston, Pensilvânia. O casal afirmou que o local foi perturbado por um perigoso demônio que causava barulhos altos, odores ruins, além de ter cometido inúmeros atos de violência, incluindo arremessar o cachorro da família contra a parede, empurrar uma das filhas escada abaixo, além de agressões físicas e sexuais. Em 1986, mais de uma década depois de terem se mudado para o casarão, os Smoo contataram os serviços de Ed e Lorraine Warren. De acordo com Ed, o demônio que habitava o local era muito poderoso, capaz de sacudir os espelhos e os móveis da família após tentar ser persuadido a deixar a casa através de músicas religiosas e orações. Ele também alega que sentiu uma brusca queda na temperatura quando visitou o local, além de ter visto uma forma obscura lá dentro, bem como uma mensagem deixada pelo próprio demônio compelindo-o a ir embora. Após meses de investigação, os Warren coletaram uma quantidade considerável de fitas de áudio que continham batidas e barulhos causados pelo demônio. Assim como tantas outras investigações conduzidas por Ed e Lorraine, esta também foi alvo de comentários céticos, afirmando que a suposta força maligna não passava de uma farsa. O professor Paul Kurtz, presidente do Comitê de Investigação Científica de Alegações Paranormais da Universidade Estadual de Nova York, afirmou à época que os Warren não eram investigadores objetivos, independentes ou imparciais quando foram chamados à casa dos Smoo. Eles não têm credenciais nas comunidades científicas ou parapsicológica. Kurtz disse em um artigo da Times Later em 28 de agosto de 1986, acrescentando que todo o espetáculo criado pelos Smoo não passava de uma farsa, uma charada, uma história de fantasmas.
Não há explicação para a casa dos Smurfs, mas não assumiria simplesmente que seja uma assombração, ele continuou. Parece-nos que se fez um grande estardalhaço sobre isso, e nos perguntamos se é como a farsa do terror de Amityville, que foi baseada na imaginação e não em uma assombração real. Kurtz acrescentou que as alegações da família provinham possivelmente de ilusões, alucinações ou problemas cerebrais, aconselhando-os a se submeter a tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Jack, inclusive, disse a um repórter que passou por uma cirurgia em 1983 para remover água de seu cérebro, visto que passava por problemas de perda de memória de curto prazo por causa de uma meningite contraída quando criança. Stephen Kaplan, diretor do Instituto de Parapsicologia da América em Nova York, respaldou o discurso de Kurtz ao concordar que o evento não passava de uma farsa muito bem orquestrada. Robert Gordon, psicólogo de Allentown, comentou que as pessoas normalmente olham para a demonologia para explicar várias tensões pelas quais passam como indivíduos e dentro de suas famílias. Porta-vozes da Igreja Católica Romana da Diocese de Scranton disseram não ter certeza do que poderia estar causando os distúrbios. O professor de teologia da Universidade de St. Bonaventure, Alfonso Strabold, afirmou que explicações menos demoníacas poderiam solucionar o caso. A casa foi abençoada por vários padres que disseram não ter visto nenhuma atividade prejudicial enquanto estavam na propriedade. Janet alegou que um padre não identificado realizou 3 exorcismos sem sucesso e que o demônio evitou os ritos, mudando-se entre a casa de 2 blocos e seguindo a família para outros locais. Em 1986, um padre da diocese local passou 2 noites na casa dos Smurfs e disse que nada de anormal aconteceu durante sua estadia lá. No mesmo ano, o casal disse à imprensa que estava exausto do constante bombardeio da mídia. Entretanto, poucos meses depois da declaração, assinaram um romance de não-ficção ao lado de Ed Lorraine e do escritor Robert Burban, contando sua versão da história. Intitulado O Assombrado, o livro foi duramente criticado pelos especialistas, com comentários afirmando que a obra era mal escrita e ausente de quaisquer evidências físicas ou empíricas. Em 1987, Janet disse a repórteres que, apesar das coisas terem voltado à normalidade, a família ainda ouvia batidas nas portas e via sombras espreitando a casa. Um ano mais tarde, os Smurfs se mudaram e Deborah Owen se tornou proprietária do local, dizendo que nunca encontrou qualquer coisa sobrenatural enquanto morava lá. O novo filme da franquia Invocação do Mal 4 promete encerrar a história dos Warren com uma adaptação cinematográfica aterrorizante do caso Smurf, mesclando suspense, terror psicológico e elementos baseados em fatos reais. Mas e você? O que acha?